Salve, salve galera, espero que todos estejam muito bem. Aqui quem está falando é o Weber, do canal Vencendo Obstáculos. O vídeo de hoje é para contar um pouco da minha experiência com o concurso do TJRJ. Eu vou compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi e que eu entendo que ninguém deve cometer. Foram erros primários, né? Eu já faço concurso há muito tempo, sou servidor da Justiça Federal, sou aprovado em concurso público e eu acabei cometendo esses erros e eu vou torcer para que vocês também não cometam e rumo à aprovação. É, Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês esses papeizinhos e pedir para vocês tenham um pouco de paciência e ficarem até o final, porque esse vídeo está recheado de informações e vai valer muito a pena ficar até o final. Esses papeizinhos eles têm um significado especial. Ontem eu estava aqui dando uma olhada neles e meu filho veio fazer essa obra de arte que está aí. Ele gosta de pintar, gosta de escrever, mas só tem 4 anos, ele não tem muita noção onde que ele pode fazer isso, né? Ele riscou esses papéis, eu acabei tendo que passar para o computador e fixem nesses papéis aí que eles têm um significado também para o final do vídeo. Eu vou compartilhar agora a tela do meu resultado no 49º concurso para ingresso na magistratura do TJRJ. Lá vocês podem ver que eu acertei 47 questões. Como eu sou cotista, eu precisaria acertar 48 questões para ir para a segunda fase do concurso. E onde foi que eu errei? Na verdade, eu errei por não ter acertado as outras 33 questões. São 33 questões disponíveis para eu acertar, né? Das 80 eu só acertei 47 e eu não acertei nenhuma das outras. Eu não tenho que acertar só 48, eu tenho que trabalhar para me aperfeiçoar. Na véspera da prova, eu fui inventar de ver o jogo do Flamengo e Botafogo. O jogo foi muito tarde e vocês vão ver o prejuízo que eu tive por ter tomado essa decisão equivocada. O terceiro erro tem a ver com o segundo, que é com relação a descanso e alimentação, que foram nulos. Vocês também vão ver o que ocorreu. E eu separei dentre as 33, eu vi pelo menos umas 7 que eu poderia ter acertado. Mas eu separei duas que eu tinha obrigação de acertar e acabei não acertando. E aí, quando falta um pouquinho de humildade para a gente acaba caindo também. E eu vou explicar por que isso. Com relação ao primeiro erro, eu já disse que eu não acertei as outras 33 questões. As cotas, elas servem para a seguinte finalidade: mais da metade da população brasileira de pretos e pardos, mais da metade da população brasileira de mulheres. E os órgãos públicos, eles não espelham o que a sociedade nos mostra que ela é, a forma que ela tem. Então, o objetivo, pelo menos no meu ponto de vista, é que a população brasileira se sinta representada nos órgãos públicos, só que no meu caso específico, eu tenho a necessidade de aperfeiçoar e aumentar a quantidade de questões acertadas. Depois eu falarei como que fiz para, em menos de 6 meses, acertar 66 questões no TJ de São Paulo. Prosseguindo com o conteúdo do vídeo, o segundo erro cometido foi ter parado para ver o jogo do Botafogo. Botafogo 1, Flamengo 2. Para quem não viu o jogo, segue o link. Também vou deixar o link na descrição com os comentários a respeito do jogo do Flamengo. Eu, naquele ano, já tinha falado que não mais veria os jogos do Flamengo no ano de 2023. Os flamenguistas sabemos que 2023 não foi dos melhores anos para a gente, né? E eu vim acompanhando desde o início do ano. E o que ocorreu naquele dia? Eu acabei de estudar, fui para a sala. Quando cheguei à sala, eu me lembrei do jogo. Perguntei para minha esposa e para o meu filho se eles iriam ver algo e eles me deixaram ver o jogo. Para quem não se lembra do que ocorreu no jogo, nós saímos na frente, o Botafogo empatou e Bruno Henrique pôs número final à partida. De tão tenso que o jogo foi, eu cheguei a conversar com a televisão, dei uma de técnico com os jogadores, e até o último segundo torci para o Flamengo segurar a vitória. O Flamengo segurou a vitória, mas o resultado não foi satisfatório, porque a minha adrenalina ficou lá em cima e eu fui dormir por volta de 1 da manhã. E às 4 horas da manhã eu já estava de pé para me dirigir até o local da prova. Mas
para cima deles mesmo. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. O terceiro erro foi um erro com relação ao descanso e alimentação. A prova foi no turno da manhã, 9 horas da manhã, e tive de dirigir 144 quilômetros até o local da prova. No meio do caminho, há um posto em Manilha, em que tomo café da manhã. O posto só abre às 7 horas. Eu descobri naquele dia, infelizmente, 6h40 eu queria tomar o café da manhã. A funcionária que lá já estava apontou para mim dizendo que só abriria às 7 da manhã. Eu até pensei em argumentar com ela, mas eu perderia tempo. E como eu tive receio de que algo ocorresse no meio do caminho, se vocês olharem na imagem seguinte que eu vou postar, houve uma batida no meio do caminho. Isso me deixou um pouco apreensivo. E eu decidi procurar pelo café no local da prova. Mas me dei mal, não tinha nada aberto. Eu pensei, vou estacionar o carro num hipermercado, o hipermercado está cheio de loja e alguma delas vai estar aberta para eu comer um pão de queijo, tomar um café e seguir em direção à prova. Eu me dei bem porque no local da prova vi uma senhorinha vendendo café, só que o café que eu gosto, inclusive eu estou bebendo um agora, é o café amargo, é o café sem açúcar, sem adoçante, sem nada, mas pelo menos um cafezinho eu consegui tomar. E aquele negócio, se fazer a prova cansado e mal alimentado já é uma péssima ideia, no meu caso é pior ainda, porque eu faço as provas muito rápido. E o quão rápido eu faço as provas? Em 1 hora eu já dei 2 passadas na prova. Eu passo a prova, passo marcando tudo que eu acho certo ou errado, depois eu volto marcando as questões, firmando com certeza, e eu passo para o caderno de respostas as questões que eu havia marcado. Muito raro demorar mais do que isso. Isso é objeto de críticas por todo mundo, e eu confesso que é errado. Isso é uma mania que eu tinha da época que eu estava muito preparado para concurso público, inclusive foi aprovado. Eu achava que se eu parasse para ficar alisando a prova, fazendo carinho na prova, eu iria errar as questões que eu sabia que eu já tinha acertado. Mas quando você não está muito preparado, você tem que arrumar uma outra estratégia, e é isso que eu preciso fazer. É, a imagem seguinte mostra o percurso da minha casa até o local da prova. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. O quarto erro. Eu separei as questões que poderiam me colocar na segunda fase. Eu reconheço que, na verdade, eu não acertei 33 questões, então não é uma questão só que vai me colocar na segunda fase. Eu tenho que me aperfeiçoar para acertar cada vez mais questões na prova, mas como eu concorro pelo sistema de cotas, uma questão só me colocaria na segunda fase. Eu fiz um arquivo que eu vou compartilhar com as questões que errei, comentários dos colegas do QC, questões de concurso. Vou colocar o link na descrição do QC. Eu não recebo nada por isso, não é publicidade, mas eu acho uma ferramenta importante que eu não tinha na época que eu passei para técnico judiciário da Justiça Federal da Segunda Região. Naquela época eu tinha que entrar no site do PC Concursos, baixar todas as provas antigas e resolver. Mas isso também dá para a gente uma noção muito boa de como a gente vai sair na prova. Eu já saí da prova sabendo que eu estava aprovado, e hoje em dia eu não tenho toda aquela segurança de antigamente, mas é uma baita de uma ferramenta que vale muito a pena acessar. Com relação às duas questões, ei-las, aí estão as questões. Essa foi a primeira questão que eu errei, direito penal. Eu tinha o conhecimento do artigo 114, eu me lembrava que se a pena de multa ela for aplicada alternativo ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade, ela observa a prescrição da pena privativa de liberdade. Isso daí eu tinha certeza absoluta. Eu também me lembrava que a redação do 109 teve alteração e que a parte final contava 3 e 4 anos. Só me confundi quanto ao final. E que final? Se a pena é inferior a 1 ano, a prescrição ocorre em 3 anos. Se ela é igual ou superior, não excede a 2, 4 anos. Então, era essa confusão que eu tinha na minha cabeça. E aí, o que eu fiz? Eliminando as questões B, C e D, eu marquei errada. Né? Não tem jeito, isso acontece com a gente. Com o conhecimento de 114, a parte final de 109, a gente fazia o que eu fiz, eliminava B, C e D. Eu fiquei com a A e com a E, e vocês já sabem qual foi a que eu marquei. Beleza,
alguns podem falar, Weber, relaxa, você não é bom em penal e processo penal. Você só tem que equiparar essas matérias com as matérias em que você é bom. Tudo bem, é até verdade isso que fala. Mas prestem atenção nessa questão. Prestar, beleza. Essa questão ela requer conhecimento sobre as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, eu eliminei 3, que eu tinha certeza que estavam errados, e acabei ficando com a pulga atrás da orelha por conta da legitimidade do Procurador-Geral de Justiça, que era só ele que tinha essa legitimidade, mas ele perguntou o conteúdo da súmula. Só que aí faltou um pouco de humildade também da minha parte com relação à alternativa E, que eu, no momento da prova, eu coloquei a seguinte informação, SV10. Só que eu tinha na cabeça a certeza, eu tinha na cabeça, na verdade, eu tinha decorado a súmula vinculante 10 na cabeça. Viola cláusula de reserva do plenário, decisão de órgão fracionário do tribunal, que embora não declare diretamente a inconstitucionalidade da norma, o afasta no todo ou em parte. Por quê? A competência é do tribunal pleno. O tribunal pleno, nos tribunais que tenham no mínimo 11, no máximo 25 julgadores, eles podem delegar a competência para o órgão especial, mas nunca um órgão fracionário. E é justamente o que o órgão fracionário faz. Se ele não aplica a norma ao caso concreto, ele está reconhecendo que essa norma é inconstitucional. E isso só quem pode fazer é o órgão especial ou o tribunal pleno. Na verdade, é o contrário. A regra é o tribunal pleno delega para o órgão especial. Com relação a súmulas, tanto do STF como do STJ, esse livro muito bom que eu indico. Eu não recebo nada por isso, isso não chega a ser uma. Aliás, não deixa de ser uma publicidade, né? Mas eu não recebo nada por isso, é só uma questão de gratidão, eu sou muito grato. Esse juiz federal ele mantém um site muito bacana, eu vou deixar o link na descrição também, o Dizer o Direito. Vou deixar o link da Juspodium, que é onde eu adquiro os livros que eu estudo para concurso público. Já vou deixar logo nesse vídeo também o link do MEG, que me ajudou muito a fazer a segunda fase do TJMG. Eu não tinha a menor noção de como eu faria essa segunda fase. E até uma semana antes da prova eu não tinha redigido uma linha de sentença ou questão discursiva. Como eu trabalho redigindo minutas, eu coloco no computador e eu perdi essa mania de passar para o papel, cabeça-papel. Eu perdi essa conexão. E a ideia que eu tive foi a seguinte, eu vou comentar sobre isso melhor no vídeo do TJMG. Já que eu trabalho redigindo, teclando, eu vou pegar, vou teclar a sentença e vou passar para o papel. Fiz aí umas 10, umas 20 sentenças, né? 10 cíveis, 10 criminais e fui fazer a prova. Mas quando tu chega na prova não tem jeito, você fica lá 3 horas e meia, 4 horas e meia direto escrevendo, você não consegue mais raciocinar direito. Eu vou falar sobre isso no TJMG e da importância que é se preparar com antecedência para essa fase do concurso. Cada fase é uma batalha, cada fase é uma guerra e a gente precisa ter uma preparação adequada para cada fase. E aí aquele negócio, eu sabia o teor da súmula de cabeça, mas passei batido pela palavra não e acabei tomando uma pernada minha mesmo. Eu mesmo passei uma rasteira em mim e acabei sendo eliminado do concurso. Bom, e aqueles papeizinhos lá do início? Vocês lembram dos papeizinhos do início? Esses papeizinhos do início, eles têm um significado. Agora, vira e mexe, mexe e vira, eu faço um papelzinho desse. Estou aqui de bobeira, entre um trabalho ou outro. Preciso parar para tomar uma água, papelzinho. 20, 16, 12, 4, 3. Menos de 1, 1 a 2, 2 a 4, porque essa é uma questão que eu não posso errar nunca mais. Então, essa é uma das formas que a gente tem de ser aprovado em concurso público. Os erros que vocês cometeram, os erros que nós cometemos, não podem ser mais cometidos. Tem um livro, que é um livro antigo, é um best-seller, Como Passar em Provas e Concursos, do Dr. William Douglas Resinente, ele fala um pouco sobre isso. Você vai errar, você é humano, errar é humano, só que a gente não pode persistir no erro. Esse erro que eu cometi, véspera de prova, final do Mundial, Flamengo, seja campeão, seja vice-campeão, me perdoe, mas entre o Flamengo e a minha família,
eu fico com a minha família. E a aprovação é para minha família. O campeonato mundial não é para minha família. Então, Flamengo, me perdoe, mas você vai ficar de lado. Bom, finalizando, quem gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e, é claro, comente abaixo do vídeo a sua experiência com o concurso público, quais são os seus receios, quais são os seus temores. É, é, Vamos nos ajudar, isso daí é muito importante, é muito relevante. Eu vejo muito isso no QC, a galera comenta muito, a galera que tem bastante conhecimento e acaba ajudando pessoas como eu também, que estou tentando me preparar para a prova de grande desempenho, né? Grande nível, que são as provas da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. É, Mais uma vez, forte abraço, obrigado por ter assistido até o final. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, inscreva-se, ativa o sininho e comenta. Obrigado pelo engajamento. Até o próximo.